falar só um pouquinho sobre Lab Services. Azure O Lab Lab Services, que não tem nada Services. a ver com desktop as a services, apesar de ser uma máquina virtual, né? Qual que é a diferença? Manda aí. Aumenta a tela aí pra gente. Então, o Lab Services, ele seria desenhado mais para laboratório de faculdade ou de escola, né? Porque qual que é o conceito dele? É diferente do Desktop as a Services, as VMs elas não estão no domínio. Então eu não consigo aplicar GPO, é tudo usuário local. E um outro ponto é que é o conceito de laboratório descartável, né? Então eu vou fazer um laboratório, por exemplo, de jogos, aí o pessoal vai fazer as atividades lá, depois eu deleto essas VMs. É um ambiente para você criar só pelo período do laboratório e depois você remover. O Desktop as a Services, ele é o conceito de ambiente permanente. Então vai ser sempre o desktop da pessoa. Ela vai colocar coisa na área de trabalho, vai salvar coisas e aquele ambiente vai acompanhar. O Lab Uhum. Services não, ele funciona melhor para laboratório de faculdade ou de escola, porque ele é um conceito de ambiente descartável. Né? Eu vou fazer as VMs, o pessoal vai fazer as atividades e depois eu removo o laboratório. Ele é até bem simples de operar, né? E o conceito dele, acho que ele funciona mais para essa aplicação, né? Uhum. Então, aqui a gente tem algumas vantagens dele, O- que a configuração é bem rápida, bem tranquilo de configurar. A gente pode até passar o acesso, por exemplo, para um coordenador de curso, e ele vai criar o laboratório de cada matéria que ele precisa da aula, né? Tipo, por exemplo, AutoCAD, jogos ou programação. Ele vai criando e deletando o laboratório conforme a necessidade dele, né? Pode falar, Nico. Não, legal, assim, o que eu tava querendo entender é, a gente usa para escola, né, faculdade, escola, essas coisas, mas também tem outras áreas que possam se beneficiar de um laboratório de serviços. Então, por ser fácil de se montar, e ele ser o custo, mesmo o custo de uma máquina virtual ligada, mas eu pensando na parte de descartar, eu posso usar isso não só para a escola, posso usar isso para um laboratório, sei lá, da empresa para fazer uma aplicação, um laboratório para poder desenvolver alguma coisa, sei lá, testar alguma coisa. Eu posso usar isso para, Poderia sim. por exemplo, sei lá, o pessoal desenvolveu alguma aplicação que eu queria testar numa máquina X. Eu uso pelo período de teste e depois descarto. Eu não preciso Poderia montar usar uma também. VM inteira, porque assim, a ideia é qual que Mas é o tem uma, mas tem objetivo? uma, mas tem uma diferença que é importante, assim. Hum. Essa VM, ela não tem IP público, né? Então eu acesso ela por aquele link, que é o link do Lab Services. Tá. Se eu criar uma VM direto no portal, eu consigo colocar um IP público e ter um acesso direto dela, né? Então aí Uhum. depende muito da necessidade, mas poderia ser utilizado também. Tá. Então a gente tem o quê? Uma estrutura descartável, não vinculada à minha rede, né? Não fica que nem o da AS, não fica vinculado à minha rede, não tem uma VPN com isso. E usuários totalmente isolados. Usuários criados para aquela finalidade, para aquele momento. É isso, né? Isso, exatamente. Então a gente tem Legal. até alguns clientes que estão em processo de implantação, né, que são escolas, né, e faculdades, porque Uhum. realmente, se você imaginar que você tem que comprar 5.000 notebooks para fazer um laboratório, tem um custo elevado, né? Então você Uhum. pode deixar essas máquinas dentro do Azure que você vai deletando, né? Você só vai pagar o Uhum. período que você está utilizando as máquinas, depois você remove Acabou, elas. acabou a turma, acabou o curso, matou tudo. Não vai, ninguém vai usar de Acabou. novo aquilo. Vai começar um novo laboratório. E o, e, Sim, o, exatamente. e o laboratório padrão eu deixo lá armazenado. Eu só faço réplicas desse laboratório padrão para poder não ter que ficar reconfigurando uma máquina toda vez, né? Isso, a gente tem o conceito da VM template, né, que a partir dela eu vou Uhum. criar todas as VMs do laboratório. Então, normalmente cada laboratório vai ter a sua VM template e aí a partir dela ele vai criar as outras VMs, né? Uhum. Não, perfeito. Então, aí aqui a gente fala da infraestrutura gerenciada, né, porque está dentro do Azure, você não precisa gerenciar as máquinas físicas e o acesso de qualquer dispositivo, porque o aluno, para fazer o laboratório, ele só vai acessar uma URL. E aí ele Uhum. já está dentro da VM do Azure. Não, legal. Legal?
Então, vamos mostrar aqui na prática como que seria esse Lab Services, né? Eu estou aqui, só conectar. Aqui no caso eu fiz uma simulação de um laboratório de AutoCAD, né? Mas é só o nome do laboratório, né? Só para dar uma ideia de algum assunto que poderia ser o laboratório, né? Tá bom. Então, beleza. Aqui eu vou ter o painel. O painel ele vai te dar uma visão geral do laboratório, inclusive valores. E a visão da máquina modelo, o pool de máquinas, a quantidade de usuários que podem acessar esse laboratório. E a agenda. Isso aqui é importante. Eu vou cadastrar uma agenda para o pessoal acessar o laboratório. Então, eu posso falar que o laboratório vai ser da 1 da tarde às 5 da tarde. E nesse período, as VMs vão ficar ligadas e disponíveis para o pessoal acessar, né? Então, é importante configurar a agenda do laboratório também. Aqui a gente vai na máquina modelo. Vocês conseguem ver aqui a quantidade de CPUs e de memória que ela tem, o sistema operacional. E eu instalei alguns aplicativos, se eu não me engano, eu instalei o Chrome, o Trisize, uns aplicativos simples só para formar o modelo, né? Mas aí no momento da aula, o professor define qual aplicativo que ele vai instalar nessa VM, que é a VM Template. Uhum. Aí eu publico essa VM. Quando eu publico ela, aí ele vai criar o pool de VMs para os alunos acessarem no laboratório, né? Então aqui eu já tenho uma VM atribuída para a Amanda, uma atribuída para o Niva, e essa daqui ela não está atribuída, então eu quero mostrar para vocês como que seria na prática isso daqui, né? Tá Eu bom. já tenho o meu usuário aqui, mas eu não convidei ele ainda. Então eu vou convidar ele aqui. Ah, tá. Isso aí também é legal, né? Eu montei o ambiente, aí eu posso pegar e transmitir esse acesso para uma pessoa por e-mail, né? Convida Por a pessoa, e-mail. assim, olha, você agora tem uma máquina para você fazer o seu laboratório. Isso. Então, quem está fazendo treinamento, O convite é para a pessoa poder ter acesso ao laboratório. Sem o convite ela não consegue acessar. não, legal. E aí sim volta naquele quesito de uma máquina por usuário, né? O Nivaldo tem a máquina do Nivaldo, a Amanda a máquina da Amanda, e o Diogo agora vai escolher a máquina dele. É isso, né? Isso, exato. O e-mail que ele manda é esse daqui, ó. Ele fala que a pessoa que é o administrador, né, convidou você para o laboratório AutoCAD. Aí você clica aqui para se registrar. Uhum. Você vai fazer o processo dele recebendo o convite e seguindo com acesso à máquina. Isso, exatamente. Ó, a URL é essa daqui, ó, labs.azure.com. Sempre o acesso, independente do laboratório, sempre vai ser feito na mesma URL. Tá. E aí ele usa o login da pessoa que recebeu o e-mail e não necessariamente o login da empresa. Isso, mas ele tem que ser pelo menos um convidado no Azure AD. Porque Sim, sim. para ele poder, porque ele vai logar no portal do Azure, né? Uhum. Que é uma extensão. Ó, vocês podem ver aqui, AutoCAD é o laboratório. Eu vou clicar aqui, ó. Tá lá, 0 horas de 10 horas usadas. Ah, não, na verdade ele não vai deixar eu clicar, porque eu acho que é por causa da agenda. Deixa eu só dar uma olhada na agenda que eu fiz aqui. Das 2 às 17, você tinha colocado, acho. Bom, a partir do momento que eu aceitei o convite, vocês podem ver agora, Uhum. tem a Amanda, tem o Niva e tem eu aqui com a VM. Ele Já não vai já tem uma atribuir link para você. isso, ele não vai atribuir essa VM para mais ninguém. A partir do momento que eu loguei e que a VM foi Uhum. atribuída para mim, ela sempre vai ser a minha VM até o final do laboratório. Tá lá, 10007, IP privado dela, certinho. Isso, exatamente. Aí, aqui, deixa eu só confirmar aqui a Já agenda. atribuiu aí também. Ah, não, na verdade é que eu fiz a agenda só para segunda-feira. Toda segunda-feira. Deixa Uhum. eu fazer uma agenda para agora também. Tá, isso aí seria o que, basicamente? Seria, por exemplo, o aluno tem só esse horário para fazer aula. É isso, Isso, né? exatamente. Mas aí ele tem umas horas a mais que a gente chama de cota, né? Que Uhum. eu posso deixar a cota zerada, mas eu posso colocar, por exemplo, 3 horas de cota para ele fazer fora do horário do que eu estabeleci no laboratório.
para ele ter, Tá. digamos assim, uma flexibilidade de horário. Eu posso fazer isso também. Olha, o aluno ele consegue inclusive ligar a VM. Vocês viram que eu dei um clique aqui, ele tá ligando a VM, então ele tem Uhum. autonomia para ligar a VM na hora que ele vai fazer o acesso. Então dá uma certa liberdade assim para o aluno na hora de fazer o laboratório, né? Legal. Então Então, tá ligando assim, a VM aqui. é como se fosse o aluno chegando na faculdade lá, por exemplo, sentou na máquina dele, digamos assim, apertou o botão, pronto, a partir daí já começa a fazer o consumo da aula dele. E aí, quando você paga por Exatamente. consumo, né? Sim. Beleza. Aí só para a gente falar a questão de valores, a gente tem uma opção aqui de desligar a máquina. Então, Uhum. se o aluno tiver, se a máquina estiver ociosa, né, eu consigo clicar aqui, ó, falar que a máquina 10 minutos ociosa, vamos dizer que o aluno saiu da máquina e deixou Uhum. ela lá parada, eu consigo desligar aqui depois de 10 minutos, ou depois de 5 minutos. Porque Tá. a máquina ela sempre vai cobrar por tempo, né, então isso aqui é interessante a gente colocar também. Não, legal. A gente tem até um comentário aqui que é legal. Às vezes, quando você está querendo fazer alguma coisa na faculdade, o laboratório está ocupado, né? Você não consegue usar alguma máquina lá na faculdade porque está ocupado. Aí Sim, essa máquina vai ser sempre sua, né? sim. E você vai poder acessar, né, dependendo de como você colocar aí na agenda, né? Até fora do seu horário para poder É, fazer seu laboratório. tem Então, uma liberdade maior, né. perfeito. Então, assim, você não vai dividir com ninguém, você vai estar realmente ocupando a máquina no que você precisa fazer, né? E o professor define aí os horários de aula, horário de tudo, para que ele não consuma muito, porque cada máquina ligada, você está pagando aí Nossa, o consumo de uma máquina ligada, um ambiente que pode encarecer para a escola. Então, por isso que tem todo esse controle, é tudo nessas telas que você está mostrando aí mesmo, né, cara? O Lab Services, ele não é complexo assim, você só precisa só montar como que você quer trabalhar e nessa tela mesmo você entrega para o coordenador acesso a esse portal aí que você está mostrando. O coordenador do curso vai lá e configura do jeito que precisa. isso, E para ele, pro coordenador, vai ser assim, ele vai pegar essa máquina template, ele vai instalar, essa é uma máquina local, então é usuário local, né, não tem usuário de uhum, domínio. Depois que ele instalou tudo que ele precisa, ele vai publicar essa máquina. Quando ele publica, ele define a quantidade de computadores do laboratório, né? E uhum, aí as máquinas já vão aparecer aqui. Depois ele vem aqui nos usuários, convida os alunos e vem aqui na agenda e define o horário do laboratório. Do ponto de vista uhum. do coordenador, mesmo que ele não seja da área de TI, né, que seja de uma outra área, é bem tranquilo para fazer a configuração. Não, show de bola. E eu não preciso me preocupar com o cara largando a máquina ligada, consumindo muito. Não preciso me preocupar com vou ter o recurso disponível para uma, sei lá, um curso rápido ou não, ou preciso de uma máquina com recurso maior. Tudo isso já está dentro do Azure, né? Dentro do supermercado de TI que eu falei para vocês. Então, Sim, dentro do próprio exatamente. Azure, você já tem toda essa escalabilidade. Né? Você Ah, e pode aumentar, diminuir máquina e tudo mais. falando de AutoCAD, a gente também tem a opção de criar máquinas com GPU. Então, Sim, se sim. precisar de máquinas com placa de vídeo, a gente consegue criar também, porque aí é uma Sim, necessidade específica, né? é só colocar o processamento que você quer, a máquina que você quer, e já sobe uma máquina parruda para poder fazer qualquer tipo de trabalho. Ah, isso aqui é interessante. O aluno, quando ele loga a primeira vez, a senha ela vai ser sempre a mesma. Mas quando o Uhum, aluno loga a primeira vez, ele pode escolher uma nova senha, para que a senha entendi. dele não fique igual a dos outros alunos, né? Não, legal. Ele Ou vai seja, o definir aluno as. foi lá, ligou a máquina, ou aluno, né, o que for, né? A gente está falando bem de aluno por causa de que o maior mercado disso aí é a educação. Mas se você tem um ambiente, você quer controlar o uso dos seus desenvolvedores para um projeto específico, o cara vai lá, você controla o uso dele em algumas máquinas. Ou então até para, nem se fez aí do AutoCAD, quer controlar os engenheiros para renderizar as coisas, não ficar gastando muito numa máquina. Controla Sim, por aí também. Uma controla, máquina do sim. cara ficar renderizando e se controlar sem ter que ficar liberando, entregando máquina para os usuários. É, Existem vários segmentos que podem utilizar, né? Que a gente foca mais na educação para sim, poder falar disso. sim, Mas sim. vários segmentos conseguem se beneficiar disso. Legal.
Ele vai demorar um pouquinho aqui para definir a senha, mas quando ele abre um RDP assim, um RDP comum. A única diferença é que é uma máquina local, né? Sempre vai ser usuário local. E o legal é que tudo que o aluno salvar vai ficar lá. Então, por exemplo, ele salvou coisas da área de trabalho, ou salvou nos documentos, sempre vai manter até o final do laboratório. Então ele tem uma. Até o coordenador ir lá e apagar o laboratório inteiro. Sim, exatamente. Legal. É porque a partir do momento que eu não estou ligando mais a máquina, eu ainda tenho um custo, né? Eu tenho o custo do armazenamento, do Sim, que foi gravado dentro daquela máquina. Então, para evitar esse custo de armazenamento, o coordenador pode ir lá e limar a máquina, não tem necessidade de backup nem nada. sim. Não, mas é isso. É, Acho beleza. que Se você quiser prosseguir, eu acho basicamente. que ele vai demorar um pouquinho para redefinir a senha, Uhum. mas acho que deu para dar uma visão mais ou menos de como que funciona o Lab Services. Com certeza, com certeza. Gente, tá colocado de novo aí o QR Code. Quem precisar, manda no formulário a solução que vocês viram aqui no evento que atende a necessidade da sua empresa. O Azure não é complicado, que nem parece. Ele tem muito recurso, mas todos eles são de fácil configuração para vocês e gestão depois de ter configurado mínima, né? Então, a ideia é que vocês tenham um ambiente Azure na empresa de vocês para suportar momentos como esse que a gente está de pandemia, momentos que você não consegue prever, que é caso de desastre, tá? Então, tudo isso é uma forma de vocês gerenciarem o ambiente de vocês de forma mais inteligente. Então, manter uma estrutura local é importante, manter uma infraestrutura em nuvem também. Vocês conseguem fazer híbrido, vocês conseguem fazer um ambiente tanto local, com recursos em nuvem, ou totalmente em nuvem. Vocês conseguem montar essa estrutura de acordo com a necessidade da empresa. Às vezes eu não tenho como investir agora para um negócio que eu não sei se vai dar certo. Então, investindo numa solução em nuvem, vocês começam pagando por mês, e aí depois vai crescendo a máquina, ou então, se não for necessário, corta. Mas a ideia é que vocês tenham isso dentro da estrutura como uma possibilidade e não como uma coisa muito complexa. O Azure é muito fácil de você trabalhar. Você consegue, com uma conta de usuário que já está no Office 365, por exemplo, que a sua empresa já usa, conectar com recursos que estão dentro do Azure. Toda essa integração ela pode ser feita, né? Principalmente para o da ASC que a gente mostrou aí, né? Eu estou acessando a minha máquina virtual com o meu login de e-mail. E o meu login de e-mail pode estar protegido com a mesma proteção que a minha máquina, ou vice-versa. Então, tudo isso faz parte da infraestrutura que existe dentro do Azure, que vocês conseguem implementar ou com parceiros ou até mesmo sozinhos. Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que Azure ele não consegue, não é uma ferramenta muito complexa. Vocês conseguem fazer com que todos os seus serviços sejam entregues por eles